Oi, meus amores, eu sou a Anne, sejam bem-vindos ao Bucana. Lembrando que se você não é inscrito no canal ainda, não esquece de se inscrever, de deixar o like e ativar as notificações pra ficar por dentro de tudo que vai estar rolando aqui. Também me siga nas redes sociais, no Instagram @ana.bucana e no Twitter @aninhajm, pra gente interagir, trocar ideias, sugestões e muito mais. E eu quero lembrar que se vocês forem comprar livros ou qualquer outro produto, de usar os links que estão aqui na descrição, porque comprando por eles vocês não têm taxa alguma mais, mas contribui com a comissãozinha aqui pro Bucana e ajuda no crescimento do canal, ok? Hoje é o primeiro vídeo do mês de agosto e chegou a hora de falar sobre as minhas leituras do mês passado e quais livros eu separei para ler ao longo desse mês. Então eu vou começar falando para vocês quais foram as minhas leituras do mês de julho. Confesso que não foram tantas assim. Mês de julho acabou sendo um mês um pouco tumultuado para mim. Eu acabei perdendo meu vô e entrei numa ressaca literária, não tava conseguindo ler tanto. Então eu não li nem metade da TBR que eu tinha feito, mas foram leituras muito boas as que eu fiz, então eu tô satisfeita de qualquer forma. Eu vou começar por eles, bora lá? Em julho eu li 3 e-books nacionais e eu começo com Amor Escrito em As Tortas, que é uma antologia junina, escrita pelo Eduardo Short, Luísa P. dos Santos, Naila Magalhães e Yasmin B. Pereira. Aqui nós vamos ter 4 contos que se passam nas festas temáticas de São João. São leituras super fluídas que se passam numa das melhores épocas do ano, né, nas festas juninas. E no primeiro conto, em Fizemos Promessas pro Santo Casamenteiro, a nossa personagem, a Maitê, ela resolve finalmente dizer o que sente pra sua melhor amiga. Só que as coisas acabam saindo do controle e ela acaba no banheiro da escola desabafando com uma de suas autoras favoritas. No segundo conto, em Medo Bobo, Daniel, nosso protagonista, ele se apaixona por uma garota que ele conheceu numa festa de São João. Passa algum tempo, o Daniel acaba tendo que mudar de cidade e acaba, por coincidência, indo estudar na mesma escola que essa garota. Lá ele prefere manter distância dela, mas eles acabam juntos numa peça de teatro, trabalhando lá pra ajudar a fazer essa peça, e ele finalmente decide tentar algo. Só que, gente, esse conto tem muitas reviravoltas, muita coisa acontece aí. O terceiro conto, que é Quando o Coração Bate Forte e Arde, a gente vai ter 2 melhores amigos passando por suas inseguranças para se declarar um para o outro e acabam se surpreendendo, tendo a mesma ideia, com direito a maçã do amor, músicas sendo dedicadas, muito fofo. E no último conto, que é O Cheiro de Carolina, a Carolina, ela se vê obrigada a passar as férias numa cidadezinha pequena, bem pacata, e é totalmente o contrário do plano que ela queria, que era aproveitar a adolescência atrasada. Chegando lá, ela acaba recorrendo até o lado mais místico da coisa pra tentar aproveitar os dias que ela tá lá naquela cidadezinha, e alguma coisa acaba acontecendo aí. Ela descobre uma admiradora secreta que começa a mandar carta pra ela com versinhos lindíssimos. O que ela não esperava era que um perfume pode colocar tudo isso a perder. Como vocês podem ver, são contos bem distintos, mas com bastante representatividade. Todos eles têm em comum a tradição do correio elegante e é muito legal, muito fofo, muito fluido de ler. Adorei essa leitura, valeu super a pena. O segundo e-book que eu li foi super curtinho, não estava previsto, mas acabei encaixando nas leituras, que é Balões Amarelos, Crônicas Antes de Voar. Esse livro ele foi escrito pela Nana Batistella e é um relato bem intimista de um amor desde o seu comecinho, quando eles se conheceram, ao longo dessa relação e até o fim dessa relação. São super curtinhos as crônicas, textos muito curtos, mas muito intensos. Você consegue perceber a emoção da autora sendo passada através daquelas palavras e você lê em menos de 1 hora. E é uma leitura que vai te impactar. Também adorei ter conhecido essa história. E o terceiro e-book que eu li esse mês foi O Erro, da trilogia Desafio, da autora J.S. Cherryh. Esse é a continuação dessa trilogia. Eu já havia lido o primeiro livro há algum tempinho atrás. Pra quem gosta de livro com bad boy, se apaixonando pela mocinha certinha do colégio e se tornando um verdadeiro cadelinha atrás dela, você vai amar essa história. Aqui a gente vai ter a história da Rosemary, que ela é a filha do faxineiro da escola. E a filha do diretor acaba pegando no pé dela e lançando um desafio que é para ela conquistar e fazer com que o pior cara da escola
namorasse com ela e andasse de mão dada com ela, enfim. Esse cara é o Ethan. O Ethan, ele faz lutas clandestinas pra tentar ajudar o irmão que tá preso. E ele é assim, aquele cara mal encarado que ninguém chega perto, todo mundo tem medo. Só que a Rosemary acaba aceitando esse desafio, querendo se ver livre das ameaças da filha do diretor. E aí que a nossa história vai começar. A gente vai ver como que o Ethan, esse cara durão, vai deixando a Rose se aproximar aos poucos e como que os dois, completamente opostos, acabam fazendo as coisas darem certo. Nesse segundo volume da trilogia, a gente vai ver uma nova fase na vida dos dois, uma fase mais adulta, por assim dizer. Eles já terminaram o ensino médio e estão passando para esse novo momento da vida, onde eles vão ter que conciliar a Rose indo fazer faculdade em outra cidade, o Ethan com as lutas clandestinas. Enquanto eles lidam com essa tensão de relacionamento à distância e tudo mais, um mafioso entra na história e começa a fazer ameaças pro Ethan e acaba forçando ele a tomar decisões que podem custar muito caro no relacionamento dos dois. Esse segundo volume ele foi narrado pelo Ethan, então a gente pôde ver muito melhor como a entrada da Rose na vida dele mudou o seu jeito de ver o mundo. E, gente, pensa num cara rendido pela namorada. É o Ethan nesse livro, totalmente rendido. Eu dei altas risadas com as cenas, caí de amores. É um livro muito intenso, super fluido de ler, e eu adorei ver essa nova fase na vida dos dois, como que eles amadureceram ao longo dessa história. E ainda mais sendo narrado pelo Ethan, que eu achei incrível. Agora, os livros físicos que eu li esse mês, eu começo com É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover, o aclamado. Esse livro, ele não é um romance fofinho, ele não é um romance entre Lily e Atlas, como todo mundo divulga por aí. Pelo menos era o que eu pensei que seria. Apesar de eu saber que ele vai trazer a temática da violência doméstica, do relacionamento abusivo, eu pensava que a gente ia ver mais de Lily e Atlas, e esse não é o foco da história. Essa história começa com a Lily saindo do velório do pai, e o pai não foi uma pessoa boa, não teve um relacionamento saudável com a mãe dela, então ela já tem um pouco dessa mágoa do pai. Enfim, ela tá no terraço de um prédio, pensando em tudo que aconteceu, quando ela conhece o Ryan. O Ryan, ele é um neurocirurgião que logo de cara já se sente atraído pela Lily, assim como ela por ele. Só que o Ryan, ele sempre teve uma aversão ao relacionamento. Ele nunca quis se envolver com alguém desse gênero, nunca quis ter filho, nem nada do tipo. Mas mesmo assim, ele e a Lily acabam se envolvendo. Mas quando alguém do passado da Lily, que é o Atlas é um garoto que ela conheceu na sua adolescência, que tava sem casa pra morar, tava morando numa casa abandonada lá. Era um morador de rua, praticamente, e a Lily ajudou bastante ele e acabou se tornando uma pessoa muito importante pra ela. Volta pra vida da Lily, coloca em xeque algumas coisas no relacionamento dela com o Ryan e as coisas começam a mudar. O que eu posso dizer desse livro? Ele é um livro super intenso que vai abordar cenas bastante pesadas e vai trazer a visão de alguém dentro de um relacionamento abusivo. A visão da pessoa que tá sofrendo com isso. Então ele não deve ser panfletado como um romance e tudo mais, porque não, ele vai trazer essa questão de um relacionamento tóxico, do relacionamento abusivo, de violência doméstica, e como a pessoa que tá dentro se sente. E a Colleen escreve de uma forma tão intensa que você consegue se colocar no lugar da Lily e entender os questionamentos dela, mesmo você sabendo que ela deveria sair dali correndo. Enfim, é justamente isso que a Colleen Hoover quis trazer aqui. Ela quis desconstruir aquela visão que todo mundo tem de que uma vítima de relacionamento abusivo basicamente só precisaria sair dali. E as coisas não são bem assim. Ele é um livro muito importante, eu achei genial tudo que é abordado aqui. Claro que a gente tem que tomar muito cuidado para não romantizar as coisas, mas eu entendi a ideia da Colleen de trazer a visão de alguém que tá dentro disso, então às vezes a visão da Lily não é tão segura quanto pra quem estaria de fora vendo, entendeu? Mas é um livro que vale a pena conhecer. Outra leitura do mês foi Aconteceu Naquele Verão, da Tessa Bailey. E aqui a gente vai ter a história da Piper, que é uma socialite de 28 anos, que nunca teve que se esforçar muito pra ter as coisas na vida. O padrasto dela é rico, então bancou sempre uma vida boa pra ela. Basicamente o que ela faz é aproveitar a vida, ir em festas e viver em função da sua vida social, da sua rede social. Só que quando ela leva um pé na bunda do namorado dela na frente de todo mundo e ela perde meio que o controle da situação, acaba dando uma festa de arromba num lugar que era proibido, dá até polícia no lugar, acontece muita coisa. O padrasto dela, junto com a mãe, decide ensinar uma lição pra ela e mandar ela pra cidadezinha de Westport. Westport era onde
pai dela nasceu. E desde que o pai faleceu e a mãe saiu de lá, elas não sabem muito a história do pai, porque a mãe evita tocar nesse assunto. Então ela e a irmã, que é a Hannah, vão pra Westford. Lá ela vai ficar num bar que pertencia ao pai dela. E o lugar, assim, tá caindo aos pedaços. O apartamentinho onde ela vai ficar é inabitável praticamente. E ela dá de cara com um capitão, que é o Brandon. O Brandon tem certeza que ela não vai aguentar nem uma semana ficar lá. E a Piper tá disposta a provar o contrário. Então ela e a irmã começam a viver lá, tentar mudar as coisas. A Piper provar pro padrasto que ela se tornou uma pessoa responsável e tudo mais. E provar para o Brandon também. O Brandon e a Piper, eles têm uma atração logo de cara. E fica muito nítido isso em cada interação entre eles. Então, conforme eles vão passando mais tempo juntos, vai surgindo uma coisa ali, entendeu? Pra ser sincera, esse foi um livro que eu esperava um pouco mais dele. Eu tava com uma expectativa muito alta, principalmente pelo sucesso que ele tá fazendo ultimamente. Mas eu não sei porque, pra mim, faltou algo. Não consegui me conectar tanto com os personagens. E apesar de ser uma leitura extremamente divertida, eu chorei de rir aqui. E de ser fluida, eu achei um pouco enrolado. Eu acho que ele não precisava ter 400 e poucas páginas pra desenvolver essa história. Lá pro meio do livro, o Brandon ele acabou me conquistando até, porque tudo que ele faz pela Piper é incrível, gente. Que homem! Sabe aquela coisa de resolver as coisas na conversa? Pasmem, ele é assim, ele vai atrás e conversa pra resolver. E ele é um livro que ele vai entregar duas melhores coisas que eu já li assim. As cenas hot daqui são uma das melhores que eu já vi, e tem muitas, preciso dizer. E as declarações daqui também são uma das melhores que eu já li, principalmente as do final. As últimas 100 páginas foram as melhores pra mim. Por conta disso eu acabei gostando do livro, mas não tanto assim. Acho que eu criei muita expectativa em cima da história e acabou não sendo tudo isso. A última leitura do mês de julho foi Heartstopper de Mãos Dadas, que é o volume 4 dessa HQ da Alice Oseman, que eu sou apaixonada. Nesse volume, Nick e Charlie já assumiram seu relacionamento, mas agora eles estão lidando com outras questões. O Nick tá com essa insegurança em relação a se assumir para o pai e também em saber como ajudar o Charlie, que tá dando sinais claros de transtorno alimentar. Então, nesse livro, apesar de ter toda aquela coisa fofa que Heartstopper sempre tem, a gente vai ver com mais clareza uma pessoa numa situação de transtorno alimentar, tudo que envolve isso e o que quem tá próximo pode fazer para ajudar. Ele é um livro que vai abordar bastante essa questão da saúde mental, de saber se ajudar, de pedir ajuda, ao mesmo tempo que manter aquela essência fofa de Nick e Charlie que a gente tá tão acostumada, e agora com outros casais nessa história também. Então, assim, leitura de algumas horas, acho que não chega nem a dar 2 horas de leitura. Eu leio tudo de uma vez esse livro, porque ele simplesmente me consome. Mal posso esperar para o próximo volume, que infelizmente vai ser o último, vou ficar órfão dessa série. Mas é isso, gente. Heartstopper é minha indicação de sempre. Vale super a pena vocês conhecerem tanto os livros quanto a série. Bom, então esses foram os livros do mês de julho. Não foram muitos, não foram os que eu tinha planejado, mas foram leituras que valeram super a pena, então tá tudo certo. Agora eu vou começar a falar sobre os livros que eu separei pra ler ao longo desse mês de agosto. A minha TBR do mês de agosto. Eu começo com o e-book nacional, que ainda vai ser lançado, que é Até Te Encontrar, da Nana Batistella. O lançamento desse livro vai ser aí desse mês, fiquem ligadinhos lá no Instagram do Bucana, que eu vou estar divulgando pra vocês. E nessa história, que é um romance contemporâneo, a gente vai ter o Gabriel, que numa festa de fim de ano acaba bebendo demais e soltando um segredo que ele não deveria para Helena. Esse segredo pode arruinar a família dele e é exatamente o que isso acontece. Porque a Helena, ela tinha a missão de conseguir informações a mando do pai, porque o pai tem um plano ambicioso e tudo mais. Só que quando ela vê o que isso causou ao Gabriel, que ele perdeu tudo, ela se sente culpada. Porém, tem toda a questão da pandemia, então ela não pode viajar, não pode ir atrás dele, mas assim que as coisas melhoram e as viagens são liberadas, ela decide que ela vai encontrar o Gabriel, nem que ela precise rodar o país inteiro pra se desculpar pelo que ela fez. Porque desde então ela não consegue esquecer aquele encontro dos dois. Gente, quando eu li essa sinopse, eu fiquei tão curiosa, porque eu quero saber o segredo, eu quero saber qual era o plano do pai, eu quero saber como que ela vai fazer pra achar o Gabriel. Então, assim, é um livro que eu tô com muita expectativa, vai ser lançado logo logo, como eu falei, sigam lá o Bucana pra saber quando esse livro vai ser lançado, mas, gente, vem aí
o mais novo livro da Nana, que eu tô muito ansiosa pra conhecer. Agora, indo para os livros físicos, esse mês eu mantive os pés mais no chão, porque tem alguns livros que eu pretendo ler se der tempo, que estão fora da TBR, que eu vou trazer aqui pra vocês. E eu pretendo começar uma série. A minha intenção era ler todos, mas a série tem 6 livros com extras, então eu acho que não vai dar tempo de eu ler todos esse mês. Mas enfim, por isso não são tantos livros aqui. Mas bora lá! Separei pra ler esse mês Noite em Chamas, da Anne Baker. Esse livro é uma fantasia, na qual a nossa protagonista, a Samantha, ela tem 16 anos e o pai mandou ela para um colégio interno na Europa. Ela não consegue entender muito bem porque o pai, que sempre foi tão amoroso, acabou tomando essa decisão. E ela não tem outra opção a não ser viver seus dias lá, até que ela tem que fugir. Quando ela tem que fugir, ela decide ir pra Berlim, que é onde o pai tá numa reunião. Só que ela não sabe como que o pai vai reagir a esse encontro. No caminho, ela acaba encontrando com o Victor, que é o inimigo do pai dela. Só que se interessa por ela. Então, quando o pai vê os dois juntos, ele enlouquece e ela vai descobrir que ela tá num mundo que não é tão simples quanto ela pensava, que existem vampiros, lobisomens e todas essas criaturas que a gente tá acostumado. E como se não bastasse, ela é a peça central de uma profecia. Eu fiquei super curiosa quando eu li a sinopse desse livro e ele tem muito poucas páginas, são 226 páginas, é bem curtinho. Eu acho que vai ser uma leitura super rapidinha. E eu fiquei muito curiosa, porque essa capa ela é toda misteriosa e eu gosto de livros de fantasias que tem esses seres sobrenaturais e tal. Então vai vir aí, quando eu ler eu trago resenha lá no Instagram. Outra leitura desse mês, que é uma das que eu tô mais ansiosa pra fazer, é A Coroa de Ossos Dourados, da Jennifer L. Antrout. Esse é o terceiro livro da série de Sangue e Cinzas, que é o meu showzinho que eu venho panfletando ultimamente. Gente, eu sou apaixonada por esse universo e apaixonada pelos personagens. O Hulk, ele é simplesmente o meu crush supremo, o amor da minha vida. Eu tava morrendo de saudade do universo, tava morrendo de saudade dessa história. Então, quando o livro chegou, porque ele é lançamento recente, eu fiquei muito contente e já quero começar essa leitura. Nesse universo, onde os deuses são adorados e tudo mais, a gente vai conhecer a nossa protagonista, que é a Poppy. Ela é a donzela do reino. Ela tem meio que um cargo nesse governo, onde ela tem que se manter pura, ela não pode conversar com ninguém, ela tem que usar um véu, tem todas umas restrições no dia a dia dela, porque quando ela completar 19 anos, ela vai ser entregue pra ascender. É tipo uma cerimônia que esse reino de Solis faz, onde ela vai ser entregue para os deuses. Só que ela não sabe muito bem o que exatamente é isso, já que ninguém fala com muitos detalhes. Pode parecer confusa a história no começo, pode até ser, mas você vai entendendo melhor conforme você vai entrando no universo da história. E aí, né, a Poppy, ela tem essas restrições, mas ela não se deixa abalar. Se ela quer fazer alguma coisa, ela não liga para as consequências que ela vai sofrer, ela vai lá e faz. E quando um novo guarda chega para ser o seu guarda-costas, que é o Hulk, ele começa a despertar coisas que ela não deveria sentir. E ele vê esse lado dela que não segue as regras e meio que estimula ainda mais isso. E nesse tempo a gente vai descobrindo mais coisas sobre o governo, sobre as mentiras que eles contam para as pessoas. A gente vai ter seres sobrenaturais também que se assemelham aos vampiros, que se assemelham aos lobisomens, enfim. É um mundo extremamente complexo e muito rico, muito detalhado. Gente, eu sou apaixonada, eu sou capaz de ficar horas e horas falando sobre De Sangue e Cinzas, então eu vou parar aqui. Mas eu posso dizer que é uma fantasia mais 18, que entrega demais em todos os sentidos. A química de milhões desses dois aqui. Enfim, nesse terceiro volume, a gente vai descobrir mais sobre a descendência da Poppy por conta de algumas coisas que acontecem lá. A gente descobre que ela é mais poderosa do que acreditávamos. Então aqui a gente vai estar num novo lugar desse continente, descobrindo coisas novas e eu tô muito ansiosa pra essa parte da história. Não vou falar muito porque eu não quero dar spoiler, mas é isso. Leiam De Sangue e Cinzas. A série que eu falei que eu quero começar esse mês e ler quantos livros eu conseguir é Estilhaço-me, da Tahereh Mafi. Pra ser sincera com vocês, eu não sei muito bem do que se trata, mas se eu não me engano é uma distopia e os dois personagens são assassinos, alguma coisa assim. A única coisa que eu sei é que eu vejo muita gente falar da Juliette e do Warner, acho que é esse o nome do personagem, e eu tenho muita curiosidade pra ler. Não sei se eles são assassinos, tem que ter alguma coisa envolvendo, é um reino meio distópico, enfim. A série tem 6 livros, mais 3 extras.
Então eu não sei se eu vou conseguir ler todos esse mês, provavelmente não. Apesar que os livros não são tão grandes, eles têm por volta de 350, 300 páginas. Mas eu vou começar, então vai vir aí Estilhaça-me. E, gente, eu tô super ansiosa, tô com expectativas altíssimas pra essa série. E pra fechar as leituras de agosto, eu quero ler Luzes do Leste, da Brittany Sherry. Esse é o segundo volume da série Bússola. Eu não estou com ele aqui porque ele ainda tá em pré-venda, mas vai chegar no comecinho do mês. Gente, eu sou apaixonada pela escrita da Brittany. Quem me conhece sabe que eu panfleto muitos livros dela. Eu não li a sinopse dele, eu só li o comecinho. E o que eu sei é que os personagens vão se encontrar numa festa de Halloween, onde ele vai estar vestido de Capitão América e ela de Chapeuzinho Vermelho. As histórias da Brittany, elas são permeadas de desgraça, muita coisa ruim acontece que te faz chorar, te faz sofrer, mas ao mesmo tempo a evolução e a história dos personagens é tão linda que te deixa de coração quentinho e te deixa apaixonada. Então eu tenho certeza que esse livro vai entregar demais, super confiante. E vai vir aí mais um livro da Brittany, que é meu xodó. Bom, meus amores, então esses foram os livros que eu separei pra ler no mês de agosto, junto com as minhas leituras do mês de julho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros, o que vocês acharam. Não se esqueçam de se inscrever, de deixar o like, me seguir nas redes sociais pra acompanhar a resenha, ficar por dentro de tudo que vai estar acontecendo aqui. E é isso, gente. Beijinhos e até a próxima!